Marcos 4:35. Quero falar nessa noite sobre paz em meio à tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Enquanto você toma assento, coloca a mão sobre a Bíblia, vamos fazer mais uma oração. Pai, como é bom estar na Tua presença. Como é bom sentir a Tua presença. Como é bom poder louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor possa ministrar o mais íntimo de cada coração aqui hoje, trazendo cura, renovo, restauração, libertação, em nome de Jesus, ó Pai. Te damos liberdade, Espírito Santo. Fala conosco. Amém. Glória a Deus. Queridos, quantos de nós passamos por tempestades na vida? Quantos de nós enfrentamos tempestades na vida? Quantos de nós, quem sabe, estamos hoje passando por uma tempestade na vida? Quantos de nós hoje estão enfrentando ou enfrentaram nessa semana ou hoje estão passando por uma tempestade? E ninguém aqui vai passar apenas por uma tempestade. Nós vamos passar por várias. Tempestades no casamento, tempestades na criação dos filhos, tempestades com um filho, quem tem mais que um, muitas vezes um ou outro. Tempestades na área financeira, tempestades na saúde, tempestades na vida pessoal, tempestades na vida espiritual. Quantos de nós enfrentamos, já enfrentamos ou estamos passando hoje? Mas com esse texto aqui eu aprendi algumas lições, eu aprendi algumas coisas, entendi algumas coisas. Que nós vamos passar por tempestades, que nós vamos viver tempestades, que nós vamos enfrentar tempestades. Mas o que fazer quando a tempestade vier? O que fazer quando a tempestade surgir? Qual é a atitude que devemos ter quando a tempestade bater contra a nossa embarcação, chamada vida? Qual é o nosso posicionamento quando a tempestade se levanta? Aqui, queridos, nos mostra Jesus e os seus discípulos. Jesus havia estado com uma multidão, pregando para a multidão, curando enfermos, alimentando a multidão. Havia passado o dia e Jesus diz aos discípulos: vamos passar para o outro lado. Vamos sair de onde estamos e vamos para o outro lado. E a Bíblia diz que assim como Jesus estava, eles o levaram. Como é que ele estava? Dormindo. Possivelmente cansado de um dia inteiro ministrando pessoas. Possivelmente de um dia inteiro ali aconselhando, pregando, orientando, orando. O apóstolo João nos diz no seu último capítulo que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, todos os feitos de Jesus, não caberiam em todos os livros da terra. Então Jesus fez muita coisa. O Senhor Jesus realizou muito. Os evangelhos é 1% do que Jesus fez, do que ele realizou, do que ele operou.
E o que foi registrado foi para o nosso ensino que foi registrado. O que foi escrito foi para o nosso ensino que foi escrito. E ele estava dormindo, o texto diz, deitado em uma almofada. A maioria deles eram pescadores acostumados com o barco, com aquele lago. Alguns chamam de mar, mas era um lago. Ele é muito grande, ele é extenso, o lago de Genezaré. Ele é muito grande. E dá muitas correntes de vento, por isso que formam tempestades naquele lugar. É comum terem várias tempestades naquele lugar. Possivelmente eles já tinham vivido várias tempestades, mas eu acredito que nenhuma semelhante àquela que eles estavam enfrentando. Por quê? Porque eles ficaram com medo. Possivelmente era um vento diferente. Possivelmente era um vento que não era muito normal, muito comum. Para quem é estudioso da palavra de Deus, quem já entende um pouquinho das coisas espirituais, nós podemos entender que o mundo espiritual estava se movimentando naquela ocasião ali. Eu quero abrir um parênteses aqui. Toda vez que você tomar um posicionamento por Deus, toda vez que você tomar um posicionamento, eu vou à casa de Deus, agora eu vou parar com isso, agora eu vou mudar, agora eu vou ser fiel no dízimo, agora eu vou começar a ir à igreja, agora eu vou largar esse vício, agora eu vou largar esse pecado. Eu quero dizer uma coisa. Toda vez que você tomar qualquer posicionamento relacionado à palavra de Deus ou às coisas de Deus, vão se levantar circunstâncias para que você não cumpra o propósito. Vão se levantar tempestades para que você não cumpra o que você prometeu para si e para Deus. A prova é, você disse, eu vou na igreja hoje. Quanta luta passou? Quanta luta você enfrentou? Quanta guerra você viveu? Talvez externo, pessoas, coisas, situações, carro estragando, tantas coisas, ou uma guerra interior. Não sei se vou, não estou legal. Alguém enfrentou luta para vir aqui hoje? Levanta a mão, por gentileza. Olha só. Mas você veio. Você enfrentou a tempestade, você enfrentou essa luta e você veio. E glória a Deus por isso. Já é uma vitória. O inimigo sabia o que Deus tem preparado para você hoje. E por isso ele não queria que você viesse. Porque ele sabe o potencial que você é na mão de Deus. Ele sabe a bênção que você é na mão de Deus. E ele não quer que você fique na mão de Deus. O diabo quer que você fique na mão dele. Como marionete na mão do diabo. Sendo escravo pelo diabo e por tudo aquilo que ele manipula a sua vida. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para mudar a tua história, para fazer algo novo através de você. Amém? Então diga para quem está perto de você: ei, Deus marcou algo novo para nós hoje. Amém? Glória a Deus. Se já tem gente chorando perto de você, não tem problema. Aqui é a casa, lugar para chorar mesmo, para a gente se derramar. Não tem problema. Amém? Então toda vez que você se posicionar, vai se levantar reveses, circunstâncias, adversidades, lutas, é normal. Tenha essa consciência, tenha esse entendimento. E não pare. Não pare. Jesus disse, vão para outra banda. Obedeça o que Jesus falar. Obedeça a palavra do Senhor Jesus. Obedeça o que Jesus falar ao teu coração. Se Ele mandar perdoar, perdoe. Se Ele mandar pedir perdão, peça perdão. Se Ele mandar você, o que Ele falar contigo, obedeça. Vai ter luta, sim, mas não pare no meio da luta. Não pare no meio da dificuldade. Fique firme. Fique firme no meio da tempestade. Porque a honra virá sobre a tua vida. A honra virá sobre a tua casa. A honra virá sobre os teus negócios. A honra virá sobre a tua saúde. A honra virá sobre você. A semana foi uma semana de muita guerra para mim. Muita luta. Muita batalha. De sexta para sábado começou uma alergia nos meus olhos. Pensei, será que é conjuntivite? O que é isso, meu Deus? Uma guerra no dia de ontem, uma guerra no dia de hoje. Mas eu sabia que era a palavra que Deus estava
trazendo ao meu coração para compartilhar contigo. As guerras fazem parte. Quem sabe você aí de casa que está ouvindo essa palavra, está passando por uma luta, uma tempestade, uma guerra. Não pare no meio da guerra, não pare no meio da luta, não pare no meio da tempestade, não pare. Fique firme, fique firme. E nós vamos aprender algumas coisas que nós temos que fazer quando a tempestade vem. Nós vamos aprender algumas coisas que o texto aqui nos ensina quando a tempestade se levanta contra nós. Primeira coisa, os discípulos levaram Jesus com eles no barco. Eles tinham uma palavra, eles obedeceram. E eles levaram Jesus com eles no barco. Eu te pergunto, Jesus está no teu barco ou está do lado de fora? Em que lugar Jesus está no teu barco? Muitos amam a Jesus, creem no poder de Jesus, acreditam, até já viveram. Mas eu pergunto, Jesus está no barco ou está do lado de fora? Jesus está lá naquela margem ou Ele está aí dentro do barco com você? Traga Jesus para o teu barco. Traga Jesus para o teu casamento. Traga Jesus para o teu lar. Traga Jesus para a criação dos teus filhos. Traga Jesus, seja um avô, uma avó. Traga Jesus para os teus netos. Traga Jesus para os teus netos. Traga Jesus para os teus negócios. Convida Jesus para ser o teu sócio. Convida Jesus para fazer parte, para ser o sócio majoritário. Ah, bispo, mas eu sou só uma costureira, eu sou só uma doceira. Convida Jesus para fazer parte. Ele vai te dar estratégia, sabedoria, vai te dar inteligência. Ah, eu sou sozinho, eu sou sozinha. Convida Jesus. Convida Ele para fazer parte da caminhada contigo. Te garanto que nunca mais você vai se sentir sozinho, nem sozinha. Convida Jesus para entrar. Mas Jesus está na minha vida, eu estou enfrentando tempestades, bispo. Jesus está comigo, já convidei, Ele faz parte sim, não faço nada sem falar com Ele. Ele está no meu barco, mas eu estou passando uma tempestade terrível. O texto nos ensina que os discípulos foram lá e disseram: mestre, mestre, estamos para morrer, para perecer. Acorda Jesus então. Ora como você nunca orou. Jejua como você nunca jejuou. Acorda Jesus na tua casa, na tua vida, na tua embarcação. Está passando por uma tempestade? Experimenta acordar mais cedo para orar. Em vez de ficar dormindo, acorda mais cedo para orar. Em vez de se esbaldar comendo, faça um jejum. Faça um propósito, faça um jejum. Porque tem gente quando entra nas tempestades quer comer até as paredes quase. Quase rói a porta da geladeira. Porque acha que a ansiedade, o desespero, a preocupação e come. É normal do ser humano. Quando a gente não aprende essas chaves. Outros vão para o inverso. Perde a fome, perde o apetite. Não quer comer. Por causa da ansiedade. Porque a tempestade está ali. Outros vão para a bebida, para o cigarro, para a droga. Busquem subterfúgios para tentar preencher e acalmar a tempestade. Quando que só Jesus tem o poder para acalmar a tempestade. Só Jesus tem o poder para acalmar a tempestade. É mesmo? Sim. Mas Jesus ensinou outra coisa. Ele disse ali, quando ele acordou: por que vocês são tão tímidos? Diga para quem está perto: não seja tímido. Jesus diz: por que são tão tímidos? Vocês não têm fé? Tem coisas que você não precisa falar para o Senhor. A gente brinca, né? Não seja um crente 6 horas. Como assim, bispo, crente 6 horas? Ah, irmão, 6 horas por mim? Tudo pede para os outros orar. Estou passando uma luta, uma tempestade, uma dificuldade. Irmão, 6 horas por mim. Eu fazia parte de um grupo, os pastores me colocaram, do Brasil inteiro até fora do Brasil, que era um grupo de intercessão online. Gente, cada pedido de oração dava uma agonia no meu telefone. O meu telefone ficava agoniado. Imagina eu.
Às vezes a gente ia deitar e começava. E a Bíblia, amor é o teu, é o meu. O que é? Vai ver o que é? Não, é dos grupos dos pastores. No outro dia eu ia ver 163 mensagens, 228 mensagens, 370 mensagens. Ah, porque eu estou com a unha encravada. Ah, porque o meu cachorrinho. Meu Deus, cada pedido de oração. A gente não pode ser um crente 6 horas. Jesus estava dizendo: ei, por que são tão tímidos? Vocês não têm fé? Ei, o Senhor quer que você exerça autoridade. É você que tem que exercer autoridade. É você que tem que tomar um posicionamento. É você que tem que dizer: ei, diabo, sai da minha casa, sai da minha família, sai da vida do meu filho, da minha filha. É você que tem que tomar um posicionamento. E não ficar ali, mas não sei o que, mas não sei o que. Não, ei, você tem que tomar um posicionamento e mandar embora o diabo. Se posicionar. E não procurar um culpado. Ah, minha mulher, por causa da minha mulher. Não, é por causa do meu marido. Não. Te posiciona. Manda embora o demônio da briga, da depressão, da confusão. Toma um posicionamento. Certa vez um camarada contou um testemunho. Que chegava um vendedor de laranja na casa dele toda semana, dia sim, dia não. Batia a palma: ei, laranja, vizinho. Hoje não. No outro dia não vinha, no outro dia vinha. Vizinho, laranja, do céu, docinha. Hoje não. No outro dia não, no outro dia sim. Ei, vizinho. Diz ele que passou umas 3 semanas. E aí ele gritou, o cara bateu lá no portão dele: ei, vizinho, não, eu não gosto de laranja, eu detesto laranja, eu odeio laranja. Não me oferece mais laranja. O vendedor sumiu, nunca mais apareceu. Aí ele estava passando pela rua um dia e ouviu 2 vendedores de laranja falando: rapaz, naquela casa lá tu não passa. O homem é louco, é doido, ele odeia laranja, ele detesta laranja. Não oferece lá. É assim na nossa vida. Enquanto você não tomar um posicionamento, o diabo vai estar vindo na tua vida, que nem um vendedor de laranja. Ele vai estar ali. Hoje não, mas amanhã quem sabe. Hoje ela não caiu, hoje ele não caiu, mas amanhã eu vou lá de novo. Ele vai estar lá sempre tentando. Até que você tome um posicionamento e diga: diabo, aqui não. Pornografia não quero mais. Briga não quero mais. Vício não quero mais. Isso não quero mais. Aquele outro não quero mais. É posicionamento. É uma decisão. A Bíblia nos conta uma história no livro de Atos dos Apóstolos, que havia uns rapazes endemoniados. E aí 3 irmãos, se não me engano 3 ou 4 irmãos, foram lá na casa dos endemoniados. Chegaram lá e eles estavam endemoniados. E eles começaram: nós te expulsamos no nome de Jesus que Paulo prega. O demônio deu uma risada. Já viu o filme de Exorcista? Você não viu manifestação demoníaca? Se você já viu, já consegue entender, visualizar o que eu estou dizendo. O demônio deu uma risada e olhou para eles: Jesus eu conheço bem. Paulo eu também conheço. Mas vocês quem são? O endemoniado deu uma coça neles, pelou eles, tiveram que sair nu e machucado, rua fora, e envergonhado. Por que eu estou contando isso? Porque nós temos uma identidade. Aqui na terra, nossa digital, ninguém tem igual. Certo? Nós somos conhecidos. Você botou digital ali, ó, tá lá na central da Receita Federal. Seu nome, nome da sua mãe, do seu pai, sua data de nascimento. Se você declarou imposto de renda ou não, sabe? E no reino espiritual também. Se você é uma pessoa de oração, se você não é, se você ama a Deus ou não, se você tem compromisso com Deus ou não, se você tem relacionamento com Deus ou não, o mundo espiritual conhece. Aqueles jovens tinham conhecimento de Paulo, o que Paulo pregava, quem era Jesus.
mas eles não eram conhecidos no mundo espiritual. Eles não eram conhecidos no mundo espiritual. E o mundo espiritual é real e existe. E eles foram envergonhados. Está me entendendo? O mundo espiritual é real, ele existe. Enquanto você não toma um posicionamento, enquanto você não se posiciona, não exerce a sua fé, o diabo deita e rola com muitas pessoas. E o diabo tem deitado e rolado em muitos lares, famílias, casamentos, situações, porque as pessoas não têm se posicionado. As pessoas não tomam posicionamento, não exercem a fé. Ficam terceirizando a fé. Ficam terceirizando o seu relacionamento com Deus. Ficam terceirizando, como fez Adão, botou a culpa em Deus, a mulher que tu me deu. A Eva botou a culpa na serpente. Desde o Éden, o primeiro casal estava lá terceirizando o problema, não assumindo a culpa, o erro. E nós vemos as pessoas dizendo: acabou o amor, eu não tenho mais direção, eu não sinto mais. Vão deixando lares, vão deixando igrejas, vão deixando negócios, vão deixando amizades, quando deveríamos tomar posicionamentos. E principalmente nós com Deus. Porque a salvação, ela é individual. Ninguém vai para o céu na carona da oração de alguém. Lá no céu, cada um vai ter que apresentar suas mãos para Deus, suas obras que você fez, claro, do casamento que Ele te deu, dos filhos que Ele te deu, das pessoas que Ele confiou para você cuidar. Você vai ter que prestar conta do que Ele te confiou. São talentos. O que você fez? As pessoas que passaram por você no dia a dia, no trabalho, conheceram Cristo através de você, não nas suas palavras, mas através da tua vida, não nas suas pregações lá, mas através da tua conduta, da tua atitude, do teu bom testemunho. Quando te ofendiam, como é que você lidava? Que nem uma pessoa mundana? Ou alguém que perdoava, alguém que apaziguava, alguém que contornava a situação, ou alguém que botava a lenha na fogueira para ver o que ia dar? E aí? Jesus levanta, sonolento: por que são tão tímidos? Vocês não têm fé? E aí o texto vai dizer: vento, te aquieta, mar, te acalma. O que aconteceu? O vento e o mar se acalmaram. E o que o texto diz ali ainda? Versículo 40. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Que coisa tremenda, né? Já tem muito tempo que eu li esse texto, e eu creio no poder da oração, eu creio no poder da fé. Por mais que às vezes é difícil, por conta das tempestades que a gente enfrenta, mas é real. É real. O mundo espiritual é real. Mas Jesus ordenou. Agora o capítulo 5, vamos ver ali o 5. E chegaram a outra banda, o texto não para aqui, o texto continua contando a mesma história. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Que tristeza a vida deste homem, né?
Que tristeza a condição desse homem que era acorrentado lá nos sepulcros, no cemitério. E ninguém podia amansar, acalmar aquele homem. O que Jesus disse? Vão lá para outra banda. Jesus tinha que ir para aquele outro lado. Porque o que ele tinha para fazer, só ele sabia, ele e o Pai, que era libertar aquele gadareno. Libertar a vida daquele homem. O mundo espiritual se agitou para que eles não fossem para o outro lado. Quando o Senhor dá uma direção para você, não tenha medo. Ele sabe o que está por fazer lá na frente. Ah, queridos, a nossa vida ela é regida por processos. O processo é a escola de Deus. Alguns chamam de deserto. O deserto é a escola de Deus. Deus ele está trabalhando na vida da gente. E o processo, a tempestade, o deserto, é onde Deus está nos lapidando. É necessário passar por aquilo para que a nossa fé aumente, para que a nossa fé seja robustecida, para que a nossa fé seja agigantada. Muitos de nós conhecemos a história de Davi, correto? Davi e Golias. Desde pequenininho a gente escuta, né? A gente fala, já contei quantas vezes para os meus filhos, na escolinha. Já preguei sobre Davi. Davi teve que passar por um processo. Ele era o menino que cuidava de ovelhas do seu pai. Até que um dia o pai disse para ele: filho, vai lá ver como é que estão teus irmãos. São 40 dias que eles estão na guerra. Israel contra os filisteus. Leva um pouco de queijo para o comandante. E pergunta, veja como é que estão teus irmãos. Quero notícia. Tu acha que Davi não teve vontade de ir para lá? Dar uma espiada, ver? Talvez muitas vezes ele teve vontade de ir. Talvez muitas vezes teve vontade de estar lá. Mas não era a hora. Até que um dia, com a palavra do pai, ele foi lá. Quando ele chega lá, havia um inimigo. Aos olhos do homem natural, um gigante. Mas aos olhos de um homem espiritual, alguém sem compromisso com Deus. Quando Davi olhou para Golias, não viu um gigante. Viu um incircunciso filisteu. Um homem que não tinha aliança com Deus. Que não tinha compromisso com Deus. Vocês conhecem a história de Saul, o rei. Prometeu que quem enfrentasse o gigante e vencesse, ele dava filho em casamento. E isentava dos impostos em Israel. Sua família nunca mais ia pagar imposto. Coisa linda, né? Mas ninguém teve coragem. Quando Davi ouviu falar da afronta daquele homem, naquele instante estava chegando. Não tem homem em Israel para lutar comigo? 40 dias de manhã, todas as manhãs, ele saía e gritava. De tardezinha, ele ia de novo e gritava: não tem homem em Israel para lutar comigo? Se me vencer, todo o exército filisteu vai de escravo. Mas se eu vencer, todo Israel é nosso escravo. As tempestades da vida são assim, queridos. As lutas são assim. Você acorda de manhã, a primeira coisa, já vem aquela preocupação: eu tenho isso para resolver hoje. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Passa o dia, chega de noite, você vai dormir com aquilo: eu não consegui resolver hoje ainda. E retorce na cama e vira para um lado e vira para outro, né? Não tem sossego. Não tem paz. Só que o Golias não era para matar Davi. O Golias era para promover Davi. Porque Davi, depois daquele confronto com Golias, nunca mais foi um simples entregador de queijo ou um pastorzinho. Davi passou a frequentar o palácio. Davi passou a fazer parte do palácio. Servia o rei. Ainda não estava no auge da promessa que Deus tinha para ele, que era ser rei de Israel. Não era o momento. Mas ele estava lá no palácio servindo. As tempestades que vêm contra nós, queridos, não é para te matar. Eu falo por experiência. É para nos promover, para nos tornar mais fortes em Deus,
para nos tornar mais firmes na nossa fé, para conhecer algo do caráter de Deus que a gente ainda não conhece. Deus provedor, Deus perdoador, Deus restaurador, Deus renovador. Eu pedi algo para Deus essa semana. Eu precisava de um renovo. Quando esse menino começa a tocar aqui, meu Deus do céu, parecia que eu estava num retiro que nós chamávamos de encontro com Deus. Ah, queridos, só eu e Deus sabemos o que eu precisava naquele momento. Só eu e Deus. E Ele veio com vinho novo no meu coração, com as respostas que eu precisava para passar a minha tempestade. E eu sei que você vai passar a tua tempestade também. Essa tempestade que tu está no meio dela, logo, logo uma palavra do céu vai ser liberada para a tua vida. E o quadro vai mudar. Acalmar o mar e o vento não era o auge. Era chegar do outro lado e expulsar o demônio do gadareno, que ninguém conseguia libertar, amansar, o texto diz aqui. Mas naquele dia, o encontro de Jesus com o gadareno transformou a vida daquele rapaz. E nunca mais ele foi escravo do diabo. Nunca mais. Nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para fazer algo novo dentro de você. Não é uma palavra de profecia, não é cair no chão, não. É o que Ele quer falar aí dentro do teu coração. O que Ele já falou durante o louvor. O que Ele já falou durante o momento que você estava se arrumando para vir para o culto. O que Ele já está falando durante a palavra contigo. E o que Ele ainda vai falar durante o momento da oração com você. E que resposta você dá para Ele? Onde é que está Jesus? Está fora do barco? Está no barco? Ele está te perguntando, cadê tua fé? Ah, Senhor, minha fé ficou lá, naquela experiência, lá, naquela situação. Então Ele quer restaurar a tua fé. Ele quer te encher de fé. Ele quer te colocar de pé. Onde é que está a tua fé? Foi embora com aquele homem de Deus e aquela mulher de Deus? Onde é que está a tua fé? Jesus perguntou para os discípulos, onde é que está a tua fé? As lutas é para te tirar do foco e do propósito. Mas o Senhor, Ele te chamou hoje aqui para começar algo novo. Só que Ele não pode começar enquanto você não der a resposta que Ele está